É aquele pai que sacrificou muito na infância e por isso criou a resiliência, a virtude para conseguir estar onde está. E aí, na próxima geração, dá todos os sims possíveis e rouba do filho a possibilidade de que ele construa de forma Sim. autônoma e equilibrada a sua própria história. Então aqui a gente falou primeiro do trabalho que dá a dizer não, a gente falou um pouquinho sobre a carência afetiva que os pais têm. Medo da perda do afeto, né? Você consegue imaginar mais algum outro Sim, aspecto? eu penso muito na compensação, Sim. sabe? Eu tive uma infância muito difícil, né? Com muitas restrições. E hoje eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, né? E isso é muito sério, porque tudo bem, as restrições que você teve na infância podem ter realmente causado muitos danos, eu não duvido disso. Mas isso tem que ser elaborado e trabalhado em outro nível. Não é com a sua paternidade permissiva que você vai resolver os traumas e das restrições que você sofreu na sua infância. Né? Porque os extremos, lembrem-se disso, os extremos eles são muito prejudiciais. Né? Então, se eu não tive nada e eu dou tudo, eu repito o padrão de extremo que eu tive na minha educação. É a outra face da moeda. E às vezes são comportamentos que se a gente for parar para conversar, não, eu não gosto, eu abomino, eu não vou repetir os erros dos meus pais, mas eu os faço de forma não consciente. Né? Você continua gravitando no mesmo problema. Exatamente. Você não superou o problema. Não, Agora não. você fala assim, eu vou direcionar a minha educação para resolver o problema que eu tive. Então você está dando uma resposta para os seus pais. Exatamente. E não preocupado na formação que você está dando para os filhos. Exatamente. Inclusive na psicologia sistêmica, quando a gente vai trabalhar as gerações, a gente olha para além, né? A gente olha até 3 gerações, né? E a gente sempre vê que muitos netos carregam as cruzes dos seus avós. Porque é exatamente isso. Os pais aqui no meio, né? Eles tentam compensar ou, de certa forma, não consciente, transmitem para a educação dos seus filhos as dívidas e as cobranças mal resolvidas com seus pais, né? Então, essa compensação eu vejo como um dificultador no uso do não. E aí, já está entrando na próxima pergunta, que é a questão do histórico familiar, então. Verdade. Você acredita que para usar o não com sabedoria é preciso fazer essa viagem interior? Os pais precisam refletir um pouquinho sobre qual a formação que eles tiveram nas casas que eles vieram, o que foi bom, o que foi ruim. Como que a gente pode falar assim, vamos superar então o histórico familiar, mas de forma sadia? Sim. Qual que seria o direcionamento que você dá para esse pai? Sim, é muito importante a gente olhar, né? Tem gente que não quer olhar, sabe, André? Do mesmo jeito que tem gente que negligencia ou não, tem pais que negligenciam ou não, porque dá trabalho, porque eu vou ter que me envolver emocionalmente com esse não. E, hoje eu tô cansado do trabalho, hoje eu não tô bem com minha esposa, meu esposo, hoje eu não tô para o não hoje, né? Então tem gente que vai evitando, porque dá trabalho, mexe emocionalmente. Olhar para o nosso histórico familiar também dá trabalho, também dói, também mexe emocionalmente, né? Mas não tem como eu ser um pai e mãe saudável, eu replicar o não com sabedoria, se eu não analisar o meu histórico de vida, né? Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, né? Meus pais não foram perfeitos, seus pais não foram, os pais de quem nos ouve não foram. Nós não seremos pais perfeitos para os nossos filhos. Eu gosto da seguinte frase, não tente ser um pai perfeito, porque pai perfeito não existe. Seja pai presente. Isso. É melhor um pai presente do que um pai perfeito, porque o pai perfeito não existe. Você não vai Abre mão disso logo. Abre, exatamente. E aí, quanto mais você quer ser esse pai perfeito, mais ansiedade você traz para sua casa, mais peso você traz para sua casa. A paternidade e a maternidade vira aquela coisa pesada. Tá tudo na sua mão, tudo depende de você. Todo problema que seu filho tem, a culpa foi sua. Nossa. Você não olha mais para o desafio que ele tem, do processo, a personalidade que ele tem. Sim. Eu gosto de falar isso, assim, o papel do pai e da mãe é muito mais o de um jardineiro do que de um engenheiro. Verdade. O engenheiro, ele pensa assim, nada contra os engenheiros, tá, pessoal? Quem está assistindo aí. Mas o engenheiro, ele pensa, vou fazer um projeto, se eu colocar o tijolinho no lugar certo, o prédio vai subir perfeito.
Só que a formação humana parece muito mais com um jardim, com uma lavoura, do que com a construção de um prédio. Matemática, né? Você vai podar, você vai cortar a folha aqui e ali, você vai tirar as ervas daninhas, mas chega uma hora que você tem que dormir e pedir a Deus para mandar chuva. Não tem crescimento. Tem hora que o crescimento não é você que dá. Exatamente. Então eu vejo que o processo do não também é isso, né? Sim, esse histórico familiar, analisar como as coisas aconteceram com a gente, muitas vezes dói, né? Mas se a gente não tem um processo consciente disso, a gente vai replicar, né? Como eu disse, de forma não consciente, padrões que a gente nem gosta na educação dos nossos filhos, né? E é tão interessante porque às vezes quem olha de fora consegue ver, mas a gente não percebe. Por isso que a gente tem que parar e analisar, né? De forma consciente. Então, assim, há muito impacto da história familiar na educação que nós hoje damos para os nossos filhos. E a gente tem essa questão da compensação do que eu não tive. A gente tem a questão dos pais que nunca contrariaram seus filhos, né? A gente tem a família que evita conflito. A gente tem a família que vivia em conflito, né? Os extremos, de novo. E a gente tem ambientes familiares de origem, às vezes, sem fronteiras claras, sem limites. O fato é que nós, como adultos, e isso é muito importante, quando a gente fala de educação, a gente tem sempre que delimitar a nossa posição como pais. Nós somos hoje adultos, né? E, infelizmente, muitos pais adultos agem como se fossem crianças na educação de seus filhos. Então, às vezes, na hora de usar o não, você tem duas crianças, né? O pai, criança, aplicando, e a mãe, criança, a criança agindo como criança. Mas às vezes você tem adultos agindo como criança. Isso é muito complicado, né? Então, a gente precisa entender que nós somos adultos, que nós crescemos e que nós precisamos resolver essas questões familiares pendentes hoje, o mais urgente possível, né? Eu acho que o processo da gratidão aqui também é muito importante. Eu não sei como você vê isso, mas citando um exemplo aqui, a gente trabalha com pais e percebe que um pai que é altamente bem-sucedido, agora ele tem condição financeira, talvez ele não teve lá atrás, ele fala assim, eu posso pagar, então eu vou falar sim para tudo, do ponto de vista de consumo, do ponto de vista de experiências. Uhum. E muitas vezes o pai está pensando assim, na minha infância eu não tive nada, as pessoas falavam não para mim, os meus pais me falavam muito não. Só que você vai estudar a história dessa pessoa e você começa a perceber que ela tem muita disciplina profissional, Sim. que essa disciplina profissional foi o que permitiu ela chegar onde ela chegou, que apesar dos exageros do não que ele recebeu em casa, foi justamente esses nãos que cunhou esse caráter, que forjou esse caráter, e agora ao tentar superar um problema lá de trás, você está impedindo o seu filho de ter a mesma disciplina que te levou aonde você está. E normalmente esse é um dilema das famílias emergentes. É aquele pai que sacrificou muito na infância e por isso criou a resiliência, a virtude para conseguir estar onde está. E aí, na próxima geração, dá todos os sims possíveis e rouba do filho a possibilidade de que ele construa de forma autônoma e equilibrada a sua própria história. Com certeza, André. A gente vê muito isso.